Gostaríamos de chamar a sua atenção para a importante distinção entre expiação e reconciliação. Eles são frequentemente confundidos por falta de atenção nos termos precisos da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura. O fato é que eles são distintos, embora intimamente conectados. Distinto como a fundação é do edifício, conectados como o edifício é com a fundação. A expiação é o fundamento sobre o qual repousa a reconciliação. Sem expiação, não poderia haver reconciliação. Mas reconciliação não é expiação. Você fará bem em pensar este assunto minuciosamente à luz da inspirada Bíblia. É extremamente necessário que todos os cristãos sejam claros e sólidos em seus pensamentos sobre assuntos divinos e preciosos em sua maneira de declará-los. Invariavelmente, se descobrirá que quanto mais espiritual alguém é, mais próximo ele se manterá da linguagem das Escrituras ao apresentar a verdade fundamental. Infelizmente, Romanos capítulo 5, versículo 11, usa a palavra expiação, onde deveria ser reconciliação. Por outro lado, temos em Hebreus capítulo 2, versículo 17, usando a palavra reconciliação, onde deveria ser expiação ou propiciação. No entanto, as duas coisas são distintas e é importante que a distinção seja compreendida e mantida. Além disso, gostaríamos de lembrar que não há qualquer fundamento na palavra de Deus para a ideia de que Deus precisava se reconciliar conosco. Não existe tal pensamento na Bíblia. Era o homem que precisava ser reconciliado com Deus, não Deus como homem. O homem era inimigo de Deus. Ele não era apenas sem força, ímpio e pecador, mas, na verdade, um inimigo. É assim que declara Romanos capítulo 5. Agora é o inimigo, o alienado, o estranho, que precisa ser trazido de volta, reconciliado. Isso é simples, mas Deus, bendito seja o seu nome, não era inimigo do homem. Ele era o amigo do homem, o amigo dos pecadores. Assim foi o bendito Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, quando ele estava na terra. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim fala o apóstolo Pedro, quando estava na casa de Cornélio, falando a respeito do Senhor Jesus para ele. Era seu deleite fazer o bem a todos. Assim era o nosso Senhor Jesus. Ele passou a vida fazendo bem àqueles que preferiam um ladrão e assassino do que a ele, e o pregou numa cruz entre dois ladrões. Assim, quer olhamos para a vida ou para a morte de Cristo, vemos da maneira mais clara e convincente a inimizade do homem, mas a amizade, a bondade e o amor de Deus. Como o homem deve ser reconciliado com Deus? Pergunta importante. Olhemos bem para a resposta. A passagem da Escritura que constitui o tema deste vídeo declara da maneira mais distinta que fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Leia Romanos capítulo 5. E o que estou citando agora está no versículo 10, mas este capítulo de Romanos 5 é um capítulo muito instrutivo sobre este tema da ruína do pecador, do remédio de Deus e também da responsabilidade do pecador receber este remédio. Portanto, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Nada mais poderia fazê-lo. A morte na cruz, a morte expiatória,
o sacrifício vicário, o precioso e inestimável sangue de Jesus é a base absolutamente essencial de nossa reconciliação com Deus, que odeia o pecado. Devemos declarar esta grande verdade da maneira mais enfática e inequívoca. A Escritura é tão clara e definida quanto possível. Para sermos reconciliados com Deus, o pecado deve ser afastado e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Assim a questão permanece se devemos ser ensinados simplesmente pelas Escrituras. Sem derramamento de sangue, sem remissão. Sem remissão, sem reconciliação. Tal é a ordem divina. Se os homens, melhor dizendo, tome cuidado ao mexer e estudar e pregar isto. É uma coisa muito séria tocar na verdade de Deus. Podemos ter certeza de que todos os que o fazem se intrometerão em seu próprio prejuízo. Somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Não é por sua encarnação, isto é, por tomar sobre si a natureza humana. A encarnação não poderia nos reconciliar com Deus. A encarnação de Cristo por si só não poderia nos reconciliar com Deus, pois não poderia apagar nossos pecados. Encarnação não é expiação. É bom notar isto. Há uma maneira sutil de jogar com a palavra expiação, que consiste em uma falsa divisão das sílabas. Essa expiação é referida à encarnação como se naquele ato misterioso nosso Senhor tivesse levado nossa natureza humana caída em união com Ele. Contra isso advertimos solenemente. É uma doutrina fatalmente falsa. É um esforço do inimigo substituir ou anular completamente a morte expiatória de Cristo com todas aquelas grandes verdades fundamentais que se agrupam em torno deste mistério mais precioso. Consideramos como verdade fundamental a encarnação do Filho Eterno. Forma o fundamento daquele grande mistério de piedade cuja pedra angular é um homem com H maiúsculo glorificado no trono de Deus. E sem dúvida grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito Santo, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Consideramos a encarnação parte integrante da fé e de uma verdade cristã. Nem poderíamos reconhecer como cristão alguém que a negasse, mas uma coisa é sustentar uma verdade e outra completamente diferente é deslocá-la do seu contexto. É um esforço constante de Satanás fazer isto. Sempre foi assim. Ele fez isto com Eva no jardim do Éden e continua fazendo hoje. Se ele não consegue fazer o que os homens rejeitem uma verdade deslocada, tirada do seu contexto, dessa forma, ele obtém alguns de seus maiores triunfos aparentes. Assim é com a doutrina essencial da encarnação. Certamente o Filho de Deus teve que se tornar homem para morrer, mas tornar-se homem é uma coisa e morrer na cruz é outra. Ele pode ter se tornado um homem, ele pode ter vivido e trabalhado por 33 anos na terra, ele poderia ter sido batizado no Jordão e tentado no deserto, ele poderia ter ascendido do Monte da Transfiguração, aquela glória de onde viera e que tinha com o Pai desde antes de todos os mundos. A qualquer momento durante a sua vida abençoado, ele poderia, no que lhe dizia respeito, pessoalmente ter retornado àquele céu de onde havia descido. O que poderia impedi-lo? Não havia necessidade imposta a ele para morrer, exceto a necessidade
de amor infinito e eterno. A morte não tinha nenhum direito sobre ele, visto que ele era imaculado, ele era inocente, ele não tinha a natureza pecaminosa, ele nunca pecou, nunca errou, ele era o Santo de Deus. Ele não estava sob a chefia federal do próprio homem. Se ele tivesse feito isso, estaria sob a maldição e a ira de Deus, e a ira de Deus todos os seus dias, e isto não indiretamente, mas em virtude de sua conexão com o primeiro Adão. Isso seria uma blasfêmia aberta e positiva contra sua pessoa. Ele era o segundo homem, o Senhor do céu, o único grão imaculado de trigo humano no qual os olhos de Deus podiam repousar. Como tal, repetimos, ele poderia em qualquer ponto entre a manjedoura e antes da cruz ter voltado para o céu sem passar pela morte, mas fazendo isto, ficaríamos sem a salvação. A sua vida, mesmo que perfeita e como homem, não pôde e não podia nos valer para a nossa salvação. Que você aprenda com clareza e poder esta grande verdade. Deixe-o pensar nisto. É uma verdade de grande importância. Jesus ficou sozinho neste mundo. Ele estava sozinho na manjedoura, sozinho no Jordão, sozinho no deserto, sozinho no monte, sozinho no jardim. Tudo isso está em perfeita harmonia com suas próprias palavras memoráveis em João capítulo 12. Ele mesmo afirmou isto. A menos que um grão de trigo caindo na terra e morra, ele permanece sozinho, mas se morrer, dá muito fruto. Aqui está o grande ponto. Se morrer, a menos que ele voltasse para a glória sozinho, ele deveria morrer. Se ele quisesse nos ter como ele deveria morrer. Se os pecados fossem perdoados, ou para que os pecados fossem perdoados, ele deveria morrer. Se os pecadores fossem salvos, ele deveria morrer. Se um caminho novo e vivo fosse aberto para nós, até a presença de Deus, ele deveria morrer. Se o véu fosse rasgado, ele deveria morrer. Essa misteriosa cortina permanece intacta quando o bendito jazia na manjedoura de Belém e quando foi batizado, e quando foi ungido, e quando foi tentado, e quando foi transfigurado, e quando se curvou no Getsêmane, suando grandes gotas como que de sangue, e quando foi açoitado diante de Pôncio Pilatos. Durante todos esses estágios de sua vida maravilhosa, o véu não foi rasgado. Presta atenção nisto. Ali estava para impedir a aproximação do pecador de Deus, o véu no templo. O homem foi afastado de Deus e Deus afastado do homem. Nem todas as obras vivas do Filho eterno, seus milagres, seu precioso ministério, suas lágrimas, seus suspiros, seus gemidos, suas orações, suas dolorosas provações e suas incontáveis tristezas vivas rasgaram o véu. Mas no exato momento em que a morte foi consumada, a obra de Cristo foi consumada para nossa salvação, Deus estava satisfeito, a justiça de Deus encontrou nele tudo o que era necessário para nos salvar. O véu do templo rasgou-se em dois de alto a baixo. Tal é o ensino distinto das Escrituras sobre esta questão vital. A morte de Cristo é o fundamento de tudo. É uma questão de vida. Ele deu sua carne pela vida do mundo. É uma questão de perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão. É uma questão de paz. Ele fez a paz pelo sangue de sua cruz. É uma questão de reconciliação. Somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Pois bem,
Se você me acompanhou até aqui, está de parabéns. Em suma, é através da morte de Cristo que obtemos tudo. Sem a morte, não obtemos nada. É com base na morte, a morte expiatória de Cristo, que somos reconciliados com Deus e unidos pelo Espírito Santo à cabeça ressurreta e glorificada no céu, que é Cristo. Tudo repousa sobre a base sólida da redenção realizada. O pecado é afastado, a inimizade é eliminada, todas as barreiras são removidas, Deus é glorificado, a lei magnificada e tudo isso pela morte de Cristo. Ele passou pelo dilúvio furioso e sombrio da morte, para remover tudo para nós e estabelecer o fundamento imperecível de todos os conselhos e propósitos da Santíssima Trindade. Agora, algumas palavras sobre a vida de Cristo no céu para nós, para concluirmos este vídeo, e podemos começar citando algo maravilhoso que está nas Sagradas Escrituras. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso está em Romanos capítulo 5. Observe cuidadosamente que isto se refere à sua vida após a morte, sua vida na ressurreição, sua vida no céu. Alguns nos ensinaram que é sua vida na terra, seu cumprimento da lei em nosso lugar. Isso é categoricamente contradito, o contrário, pela própria estrutura da passagem e por todo o ensino do Novo Testamento. Não é a vida antes da morte, mas a vida após a morte de que fala o apóstolo aqui nesta passagem. É a vida sacerdotal de nosso bendito e adorável Senhor, que vive sempre para interceder por nós. É por isso que somos salvos de todas as dificuldades e perigos, das armadilhas e tentações deste mundo selvagem. Nós, embora reconciliados com Deus pela morte de Cristo, somos, no entanto, em nós mesmos, criaturas pobres, fracas, desamparadas e errantes. Somos propensos a vagar, sempre sujeitos ao fracasso e ao pecado, totalmente incapazes de prosseguir por um único momento, se não formos mantidos por nosso grande sumo sacerdote, nosso abençoado advogado, nosso consolador. Você pode ler todas essas verdades a respeito de Cristo como sacerdote em Hebreus capítulo 3, como também 1 João capítulo 2, João capítulo 1, 1 João capítulo 1 e capítulo 2 também. O Senhor Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote e o nosso advogado. Ele é o nosso consolador. Ele nos guarda dia e noite. Ele nunca dorme, Ele nunca descansa. Ele nos mantém continuamente diante de Deus em toda a integridade da posição em que sua morte nos colocou. É impossível que nossa causa possa falhar em tais mãos. Sua intercessão é tudo prevalecente. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Assim diz 1 João capítulo 2. Aquele que carregou nossos pecados em seu próprio corpo, no madeiro, agora carrega nossas tristezas, nossas fraquezas em seu coração no trono. E ele virá novamente para levar o governo sobre seus ombros. Quão abençoado é ter todos os nossos assuntos em suas mãos e ser sustentado por tal ministério. Quão precioso é saber que aquele que nos reconciliou com Deus por sua morte está agora vivo por nós no trono de Deus à sua direita. Porque ele vive, nós também viveremos. Todo louvor ao seu nome inigualável.